Muito bem, meus amigos, iniciando o nosso último bloco do dia de hoje, ainda em Eireli, queria explicar uma coisa aos senhores. Vejam, nós a princípio, como estávamos dizendo desde a primeira aula, temos essas figuras aqui. Durante toda a sua formação jurídica, você estudou uma coisa chamada transformação societária. É um tema, é uma espécie que se estuda dentro de um grande título chamado reorganização societária. Reorganização societária, nós temos a fusão, a cisão, a incorporação e também isso que eu quero falar, sabe? A transformação. Repetindo, dentro de um tema chamado reorganização societária, temos a fusão, cisão, incorporação. E a que eu quero falar aqui, que é a transformação societária. Ela é chamada de transformação própria. Transformação própria. É comum. É que todos vocês já estudaram. Isso aqui, olha, uma limitada transforma-se em SA. Rede Globo, por exemplo. Ou de SA para em nome coletivo. Você consegue compreender que a transformação própria está aqui? É a mudança de roupa da pessoa. Eu vou mudar a minha roupa de limitada, mudo para SA. De SA para em nome coletivo e assim por diante. A transformação própria que você está acostumado a estudar é isso. É a transformação do tipo societário. A mudança de roupa, de maneira didática. A mudança do regramento, a mudança das regras do jogo. De limitada para SA, de SA para em nome coletivo e tudo mais. Só que não é apenas essa transformação que existe, sabia? Existe uma outra transformação que poucos dominam. É a chamada transformação registral. Eu não estou mudando de roupa nela. E eu sempre brinco assim, nela eu não mudo de roupa. A transformação é no registro. Nela eu mudo a minha própria essência. De Tiago, mudo para Valéria. Pronto. Não é a mudança de roupa mais. Não é mais a mudança de roupa. Agora é a mudança da minha própria essência, sabe? Eu não tenho mais a transformação própria. Agora é uma transformação diferente. É uma transformação registral. Eu não estou aqui mais. Eu estou aqui, olha. Eu estou mudando a essência da pessoa. De pessoa jurídica, sociedade empresária, para pessoa física, por exemplo. Por exemplo, empresário individual. Ou de pessoa jurídica, sociedade empresária, para uma outra pessoa jurídica, chamada Eireli. Sabe? Essa é uma transformação diferente, que poucos estudam. É a chamada transformação registral. Eu mudo a minha essência, sabe? Como eu estava dizendo. Eu não mudo a roupa. Eu mudo aqui, olha. De uma pessoa para outra. De uma pessoa física para jurídica. Ou de jurídica para jurídica. Ou de jurídica para física. Sabe? Eu não estou mudando mais a roupa. Estou mudando a essência. Então, o que eu quis te mostrar? Que, na verdade, existem duas espécies, dois tipos de transformação no Brasil. A normal, digo, a própria, que todos estão acostumados, eu mudo de roupa, de SA para limitada e assim por diante, mas também existe uma outra, a chamada transformação registral, na qual eu mudo a minha essência, de uma pessoa para outra e assim por diante. Essa segunda transformação que estou falando é essa horizontal aqui no meu exemplo. Eu expliquei isso tudo para que você possa compreender dois enunciados do CJF. E eles vão dizer, em outras palavras, o seguinte. Deu para entender? A Eireli só tem a segunda transformação. A Eireli não muda de roupa. Ela não tem roupa. Ela não é sociedade para ter tipo societário, para mudar o tipo societário. A Eireli só tem a tal transformação registral, sabe? A transformação própria societária, sabe? Ela não tem. Ela não é uma sociedade. E a mesma coisa digo do empresário individual. Ele não pode mudar de roupa. Ele não pode mudar o tipo societário.
Porque ele também não é uma sociedade. Que fique claro. Veja o desenho e entenda. A Eireli só pode ter a segunda transformação. A transformação registral. Ela não pode, aquela tradicional que vocês estão acostumados a estudar, a transformação societária, ela não é uma sociedade. Agora sim. Posso apagar? Porque eu vou apresentar os enunciados, que, entre outras palavras, vai dizer exatamente sobre essa minha explicação. (465) e 483. Em outras palavras, vão dizer o seguinte. A transformação de registro não se confunde com a transformação de pessoa jurídica. Só uma observação. Eu não poderia dizer a vocês, e nem gostaria de dizer agora, vou falar rapidamente, que mudança de roupa, que transformação societária tem esse nome. Porque aí vai confundir tudo. Se eu falar que a transformação societária é própria, que você está acostumado, tem essa expressão sinônima, aí você vai confundir tudo. Leia aqui, olha, transformação societária, pronto. Porque se ler a outra palavra vai criar confusão. O que ele está dizendo no primeiro enunciado é que a transformação registral é diferente da transformação societária, ponto. E depois ele conclui que na Eireli só a transformação registral, a essência, o registro, e não a roupa, é o que demonstra esses dois enunciados. Ok? Muito bem? Senhores, agora eu encerro o tema Eireli e começo o tema Sociedade Limitada. Eu espero ter ajudado no tema Eireli. Nós aprofundamos aqui, nós pegamos desde o básico até um ponto mais aprofundado. Nós fizemos inúmeras indagações dentro do 980A e dentro do 44. Acreditem, esse é um instituto que vai ser equiparado à limitada. No presente já está acontecendo e no futuro ainda mais. Certamente o número de inscritos ou de registrados como Eireli, que cresce a cada dia, será assustador no futuro próximo, sem dúvida alguma. Muito bem. Agora é hora de estudarmos o tipo societário mais adotado no Brasil e no mundo. A limitada. Sociedade limitada. Um dos motivos de eu ter estudado isso na minha vida, sabe? Não sei se tu lembra, mas antigamente um açougue, uma padaria, mandava pra gente um calendário, não é? Que ficava ali atrás da porta da cozinha. Enquanto todos os meus amigos viam comandos em ação, etc., eu perguntava à minha mãe todos os dias o que era aquele LTDA escrito ali naquele calendário, sabe? Um dos motivos para eu ter estudado isso tudo. Limitada, sem dúvida, é o mais utilizado no Brasil e no mundo. Bem, primeiro eu explico a origem desse tipo societário para o Brasil. A minha matéria, como já havíamos conversado, ela tem a origem italiana. A sociedade anônima tem uma origem norte-americana. Mas a sociedade limitada tem a origem, embora duvidosa, parte da Alemanha e tudo mais, mas a lei que temos, as regras que estão no Código Civil hoje, são oriundas de um decreto. O decreto 3708 de 19. A limitada vem ao Brasil com temas portugueses. E temos o decreto 3708 de 19. No Brasil, o decreto 3708 de 19, que traz a sociedade limitada, veio de Portugal, todo praticamente o seu texto legal. Bem, sociedade limitada, no início, um tanto criticada como está sendo a Eireli. Mas logo em seguida, um tipo societário mais adotado no Brasil. Vejam, nós tínhamos duas opções societárias à época, as principais. Sociedade anônima de um lado e a sociedade em nome coletivo do outro. Uma lacuna gigantesca. Sociedade anônima, muito bem, para os sócios, digo para os acionistas, uma responsabilidade limitada, ótimo.
Caramba, mas complexa demais. Cara pra caramba, muito complexa. Do outro lado, algo muito simples, em nome coletivo, só com um pequeno detalhe também. Responsabilidade ilimitada dos sócios. Então, ou uma complexidade, ou algo caro, ou algo simples, mas caramba, por uma responsabilidade desconfortável. E aí veio a limitada, se instaurou nessa lacuna e só cresceu. Limitada não. O que veio foi a chamada sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Isso é o que veio. Sociedade por cota de responsabilidade limitada é o nome do decreto 3708 de 19. Sociedade por cota é o nome correto. É o nome correto. Um decreto excelente. Um regramento ótimo. Simples, enxuto. Tanto é que a limitada é a mais utilizada. Em seguida, o Código Civil veio. E o enunciado 74 do CJF, Jornada de Direito Civil, deixa muito claro que o Código Civil revoga integralmente o decreto que havia citado. O Código Civil revoga integralmente o decreto 3708 de 19. Integralmente, diz o enunciado 74. Muitas coisas mudaram. Ela não é mais por cota de responsabilidade, ela não tem o nome Sociedade por Cota de Responsabilidade Limitada. Agora o nome é a Sociedade Limitada. Uma grande mentira, como já estudamos, a sociedade não responde com L, limitadamente. A sociedade responde com todo o seu patrimônio e não de maneira limitada. A limitação fica por conta dos seus sócios, não por conta da sociedade. Um erro na nomenclatura, mais uma vez, o legislador brasileiro mostrando a sua competência, mudando o termo correto, uma sociedade por cota de responsabilidade limitada, para um termo inovador, sociedade limitada, o que é um equívoco. Mudou bastante, sabe? As regras sobre a administração, importadas da Lei 6404, trazem mais burocracia e mais complexidade, mas mesmo assim, ela se segura no pódio de tipo societário mais utilizado. Vamos analisar agora, então, a partir de então, o Código Civil. O Código Civil é onde busco regras de limitada, não tem saída. Ali estão as regras. O decreto foi, como disse, revogado integralmente. Logo no início do assunto de limitada, vem o artigo 1052, riquíssimo em prova. Não pela primeira parte dele, que todos nós dominamos, mas pela segunda parte. O 1052 diz o seguinte: pessoal, na sociedade limitada, os sócios respondem limitadamente ao valor de suas cotas. Todos nós sabemos disso. Na sociedade limitada, os sócios responderão limitadamente ao valor de suas cotas. Porém, aí vem a segunda parte. Ela é a mais importante. Porém, se o capital social não estiver integralizado, é o que vamos ver agora. Capital social não integralizado. Deixa eu anunciar daqui. Imagine, minhas duas filhas, Giovana e a Catarine. Cada uma se comprometeu em entregar R$100 mil para formar esse capital social. A Giovana cumpriu a parte dela. Integralizou o capital social. Mas a Catarine não. A Catarine não botou a mão no bolso e não integralizou esse valor. Diz a segunda parte do 1052. Senhores, quando acontecer isso aqui, quando o capital social não estiver integralizado, os sócios responderão solidariamente pelo que faltava a integralizar. Vamos entender isso. Responsabilidade solidária, solidariedade, fraternidade, irmandade. O credor pode cobrar da Giovana ou da Catarine. Ah, mas a Giovana cumpriu a parte dela, Tiago. E daí? Ele pode cobrar da Giovana ou da Catarine. E aí muitos candidatos vão dizer na pressa o seguinte: a responsabilidade solidária e ilimitada. É um grande erro isso.
A responsabilidade aqui é solidária, significa dizer que eu posso cobrar da Giovana ou da Karine, ou da Catarine, perdão, não importa quem deixou de contribuir, mas limitada. Limitada ao valor que prometeram integralizar. Limitada ao que falta? R$100.000. É o que faltava, não é? No meu exemplo. Repetindo, quando o capital social não estiver integralizado, os sócios respondem com L. Limitadamente. Os sócios respondem. Isso, solidários. Posso cobrar de um ou de outro. Quanto? O tamanho da dívida? Não. Apenas o que faltava a integralizar. Se a dívida é de 1 milhão, não me interessa. Eu só posso cobrar Giovana ou Catarine o que faltava a integralizar. O que elas prometeram e não cumpriram. Então a responsabilidade, embora solidária, é com a letra L. Ela é limitada ao valor que prometeram integralizar. Muitos, na hora da pressa, vão dizer: legal, já sei a questão, então vamos lá. A responsabilidade é solidária e ilimitada dos sócios, o que não é uma verdade. A responsabilidade ela é solidária e limitada. É assim que funciona. Muito bem. Esse ponto parece um ponto básico, porque está no início e tudo mais. Mas nas provas objetivas de área federal, está sempre presente, sabe? É o texto da lei, é o 1052, sua segunda parte. Vamos ao próximo artigo, o 1053. O 1053, senhores, no seu parágrafo, traz o ponto mais inovador do Código Civil. Eu disse que ele alterou as regras, não é, do decreto, e o ponto mais inovador está no 1053. Vai dizer o seguinte: na omissão dos tópicos de limitada, favor aplicar regras de sociedade simples. Deveria você lembrar que na aula passada, quando estudamos alguns tipos societários, ele disse que isso era regra. Na omissão, no Código Civil, ele vai me mandar para a sociedade simples. Porém, diz o 1053 ainda, caso queiram, senhores sócios, caso queiram, estipule no contrato social uma coisa chamada regência supletiva. Ou seja, você estará me dizendo que na omissão você não quer regras de simples. Você deseja aplicar regras de sociedade anônima, regras de 6404, regência supletiva. Repetindo, diz o 1053 na maior inovação do Código Civil, em relação à limitada. Senhores sócios, na omissão, aplico regras de sociedade simples. Ou então, caso queira, aplique regras de SA. Coloque isso no contrato, estipula o desejo de vocês, que é a regência supletiva, e fique à vontade com regras da 6404. Muito bem. É assim que funciona. Mas eu devo trazer um posicionamento minoritário. A posição minoritária é de dois profissionais respeitadíssimos de minha matéria. O primeiro é o professor do Paraná, inovador na minha matéria, o saudoso professor Rubens Requião, e também um professor respeitadíssimo em São Paulo. Toda vez que fizer uma prova em São Paulo, seja na área federal, instituída naquela região, seja na área estadual, que não é o foco de vocês, mas apenas ressaltando, em provas do Brasil inteiro, na verdade, mas principalmente na região de São Paulo, temos que ressaltar a posição do sempre brilhante Jorge Lobo. Os dois, eles vão dizer o seguinte: Tiago, na omissão das regras de sociedade limitada, mesmo você estipulando em contrato a regência supletiva de SA, sempre, na omissão, em primeiro lugar, regras de sociedade simples. Sempre. Depois sim, continuando omisso, aplico regras de SA. Entenda? Se eu mesmo estipulando que na regência supletiva eu quero sociedade anônima, a corrente minoritária, trazida por dois gigantes do direito empresarial, o saudoso professor Rubens Requião, do Paraná, e o professor Jorge Lobo, de São Paulo,
em posição minoritária, defendem que a interpretação sistemática do Código Civil sempre irá nos levar à omissão, sociedade simples e depois sim, respeito o que você pediu e aplico regras de SA. Por favor, senhores, ponto que não deve prosperar na sua prova. É uma posição minoritária. É uma posição minoritária. Muito bem. Sociedade limitada, eu estava dizendo que os sócios devem integralizar o capital social e, se não fizerem, respondem solidários e limitadamente ao que prometeram integralizar. Integralização, capital, capital social. É hora de encararmos esse desafio, sabe? Capital social. Inúmeras questões de prova dentro desse tema. Por favor, abram aspas, porque é um tema dentro de limitada e um tema bem expressivo. Capital social. Primeiro, o seu conceito. Primeiro, o conceito de capital social. Dinheiro, bens ou créditos que o sócio transfere à pessoa jurídica para que ela possa exercer sua atividade e, em contrapartida, recebe uma fatia chamada de cota ou ação. Claro que eu vou repetir. Dinheiro, bens ou créditos. Dinheiro, bens ou créditos que o sócio transfere à sociedade. Dinheiro, bens ou créditos que o sócio transfere à sociedade para que ela possa exercer sua atividade. E em troca, receberá cota ou ação. Em troca, recebe cota ou ação. Pois bem, entenda agora as funções do capital social. Função do capital social. Numa prova clássica, tradicional, antiga, você diria apenas assim: a função do capital social está em garantir credores, ponto. Hoje, esta resposta estaria incompleta. Entenda. O capital social cumpre uma função que pode ser visualizada sob dois ângulos, sob dois aspectos. A função externa e a função interna. Repetindo, o capital social cumpre sua função que é vista sob dois aspectos, sob dois ângulos. A função externa é a que eu explico primeiro. A função externa, por vezes a literatura mais tradicional fala de função externa corporis. A função externa corporis se mantém, a tradicional, garantir credores. A função externa se mantém, a tradicional, externa corporis, com I, garantir credores. Mas, como eu estava dizendo, nós temos um novo ângulo de visão, um novo prisma. Tenho que relatar aos senhores a função interna. Interna corporis. Entenda o seguinte. Quem mais contribui para o capital social, mais receberá cotas ou ações. Quem detém mais cotas ou quem detém mais ações, manda na sociedade. Então, a função interna é medir o poder político, a força. Repetindo. Função interna, interna corporis. Eu estava lhe dizendo que quem mais contribui para esse negócio aí que estamos estudando, quem mais contribui para o capital social, mais receberá cotas ou ações. Quem mais contribui para o capital social, mais receberá cotas ou ações. E quem detém mais isso, quem detém mais cotas, mais ações, manda na sociedade. Tem mais poder de voto, articulações internas. Então, é função também do capital social medir a força política.
Amigos, o tema que estamos estudando, o capital social, ele é valorado, é analisado sobre 4 princípios, 4 grandes e tradicionais princípios. Eu, Tiago, gravo da seguinte maneira. Eu gravo esses princípios como o FIR. Assim, eu gravo para dar essa aula aos senhores. O FIR. É assim que eu gravo. Vamos estudar cada um deles. O primeiro é o princípio da unidade. Princípio da unidade. Não tão relevante em prova, sabe? Não tão relevante em prova. Princípio da unidade. Entenda, para cada pessoa jurídica, eu tenho apenas um capital social. Ou seja, diz a doutrina, ele é uno. Diz a doutrina do professor e querido professor Ricardo Negrão. Ricardo Negrão diz que o princípio da unidade é simples de explicar. Cada pessoa jurídica detém apenas um capital social. Ele é uno, diz o brilhante professor Ricardo Negrão. Livro qual, já disse, indico aos senhores como primeira opção. Agora eu explico o princípio, um outro básico também, o último deles. Realidade, porque aí depois eu vou entrar nos 2 pontos de prova, que são os do meio. Realidade também é um princípio muito simples. O que o sócio promete transferir e o que ele de fato transfere tem que ter harmonia com a verdade. Ele não pode prometer transferir um imóvel de 4 milhões se esse imóvel tem o valor de 1,5 milhão. Repetindo, o princípio da realidade nos leva à seguinte afirmação. O que o sócio promete transferir e o que ele de fato transfere tem que ser verdadeiro. Tem que guardar a harmonia com a realidade. Ele não pode prometer transferir um imóvel de 4, como eu estava dizendo, e 1,5 milhão é o seu valor real. Eu estou ferindo a realidade, o princípio da realidade. E posso até mesmo sofrer a desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem. Agora vamos sim aos 2 princípios de prova. O primeiro, esse F aqui, de fixidez. Uma expressão que nem no português é bem vista. Vem de fixar, de fixo, mas a doutrina insiste em chamar o princípio da fixidez. Fixidez. Entenda. O capital social é fixo, não é dinâmico. Uma brilhante explicação, não é? O princípio da fixidez é dizer que o capital social é fixo. É claro que eu não vou permanecer nessa mesmice. Vamos lá. Princípio da fixidez. Verdade, o capital social é fixo, não é dinâmico. Mas posso melhorar, sabe? Eu até posso aumentar ou reduzir o capital social, desde que eu siga parâmetros legais. É possível. Repetindo, o capital social é fixo. Não há erro nisso, por mais simples que seja. Ele não é dinâmico. Eu até posso aumentar ou reduzir o capital social, mas devo seguir parâmetros legais. O que eu quero de verdade dizer com esse princípio é que capital social é diferente de uma outra coisa, sabe? É diferente de patrimônio. É o que eu quero dizer aqui. Esses são os pontos de prova. É isso aqui que eu vou falar agora. Capital social é fixo, não é dinâmico. Eu posso até aumentar ou reduzir, desde que siga parâmetros legais. Entenda de uma vez o que eu quero. O capital social é diferente de patrimônio. Patrimônio não é fixo. O patrimônio é dinâmico. O patrimônio é dinâmico. Ele se altera a todo instante, cara. Olha, no patrimônio eu tenho o estoque, maquinário, veículos, contratos. Se eu fecho um bom contrato, o patrimônio sobe. Olha o escândalo da Petrobras, o patrimônio despenca. E dentro do patrimônio tem também uma coisa chamada capital social. Isso, o capital social está dentro do patrimônio. Repetindo, é claro. Capital social segue o princípio da fixidez. Está parado, está ali previsto no contrato, parado. Eu posso aumentar, sim. Posso reduzir também. Mas é uma grande formalidade. O que eu quero de verdade dizer, e agora repetindo,
é que capital social é diferente de patrimônio. O patrimônio é completamente diferente, ele é dinâmico. Ele muda a todo instante. O patrimônio da Petrobras está mudando agora. O do curso ênfase também, está se alterando agora. Cara, porque no patrimônio, como eu estava dizendo, e agora mais uma vez repetindo, no patrimônio eu tenho estoque, maquinário, veículos. No patrimônio eu tenho contrato, no patrimônio eu tenho capital social. Se um contrato é muito bem sucedido, o patrimônio certamente irá evoluir. Do contrário, irá se encolher. Está vendo? Que fique claro. Perguntas e mais perguntas de segunda fase. Explica a diferença de capital social para patrimônio. Foi exatamente o que fizemos aqui. Vamos agora a mais um princípio. Agora, faltou o I, de intangibilidade. Princípio da intangibilidade. Intangibilidade, alguns o chamam de indisponibilidade. Intangibilidade, para a doutrina um pouco mais moderna, eles a chamam de indisponibilidade. Vamos entender. No momento em que você é sócio, vai integralizar o capital. No momento em que você pega bem, dinheiro, crédito, seja lá o que você quiser, e entrega para a pessoa jurídica, senhor sócio, acabou. Acabou. O bem não é seu mais. O bem é daquela pessoa jurídica. Você perde, e aí a palavra mais importante, a disponibilidade sobre o bem. Repetindo, o princípio da intangibilidade diz o seguinte: no momento em que o sócio integraliza o capital, no momento que ele entrega alguma coisa para a pessoa jurídica, acabou, cara. O bem não é dele mais. O bem é da pessoa jurídica. Ele perde, e aí a palavra de prova, a disponibilidade sobre o bem. Quer ver um exemplo? Onde eu vou aplicar esse princípio? Senhor sócio, não me venha alegar bem de família. O bem não é seu mais. O bem é de uma outra pessoa, de uma pessoa jurídica. Quando você transferiu, você perdeu a disponibilidade sobre o bem. Pessoa jurídica não é casada, não tem filhos, enfim, não tem família para alegar bem de família. Então, o princípio da indisponibilidade ou intangibilidade se faz presente na sua prova. Continuando. O capital social. Eu preciso diferenciar duas expressões tão bobas que, por vezes, alguns têm um obstáculo numa leitura de uma lei ou de uma prova. Eu preciso diferenciar com os senhores expressões bem básicas. Capital subscrito é diferente de capital integralizado. Então, me permitam agora uma explicação bem tranquila. A diferença de capital subscrito para capital integralizado. Ora, é um ponto simples. O capital subscrito é o capital prometido. Uma pessoa jurídica, quando ela é criada, ela não necessariamente vai estar com todo o seu capital social ali. Nós podemos iniciar um curso preparatório da seguinte maneira. Nosso capital social é de 1 milhão. Nós vamos integralizar 10 mil cada um por mês, ou por semestre. É completamente possível. Você sabe a punição. Quando o capital não estiver integralizado, lembra 1052? A punição é que a gente responde pelo aquele 1 milhão que prometemos. Entenda, capital subscrito é o capital prometido. Capital integralizado é justamente, a efetivação desse compromisso. É quando eu cumpro esse compromisso. É quando eu boto a mão no bolso e realizo a integralização. Olha, cuidado, hein? Porque a integralização ela pode ser parcial ou total. Quanto integralizei esse mês? Olha a palavra que estou usando. Esse mês integralizei 150 mil. Mas você prometeu 1 milhão. Mas eu já cumpri o prometido em 150 mil. Integralizar significa cumprir o prometido. Quando ele vem, o capital foi integralizado, tudo bem, 100%.
Ou cuidado, porque ele pode dizer, esse mês integralizei 100 mil, mas ainda subscrevi 900. Ainda falta. Subscrito e integralizado. Um ponto tão fraquinho que você tem que fixar isso para uma leitura agradável de uma questão de prova, de lei. Não fique com esses pontos bobos. Se você está aprofundando o tema, sempre quando possível, não deixe que pontos tão bobinhos venham a te atrapalhar. E a leitura de uma legislação empresarial é tão complicada, sabe? Ela é tão difícil, é tão chata. Então, o melhor caminho é a doutrina para te explicar isso tudo. Até porque a doutrina é uma fonte intelectiva da minha matéria, ou seja, ela auxilia a compreensão. Ainda em Capital Social, queria lembrar aos senhores o que estudamos hoje. Uma história chamada Capital Aguado. Queria apenas ressaltar, nós já estudamos hoje. Talvez você não precise copiar novamente. Se não copiou, é a última chance. Capital aguado ou subcapitalização, como hoje mesmo expliquei, é quando o capital social está aquém, está abaixo da atividade que exerço. E a saída, como vimos, é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, como estou fazendo um tópico apenas de capital social, é interessante essa observação para que ele não esteja solto em seu caderno. Capital aguado ou subcapitalização, estou apenas relembrando o que já estudamos, é quando o capital social está aquém, abaixo, em desarmonia com a atividade que exerço. Algumas observações sobre capital social em seguida. Eu estava dizendo, meus amigos, que ninguém no Brasil controla e tudo mais. Bem, eu queria te dizer o seguinte, sabe as instituições financeiras, um tanto estudadas na área federal? Instituição financeira, integralização só em dinheiro. Não venha com essa com dinheiro, bens ou créditos. Instituição financeira, só em dinheiro. É a minha primeira observação. Instituição financeira, só em dinheiro. Mais uma observação. Quando integralizo com bens, é necessário toda uma movimentação perante o seu registro competente. Quando integralizo com bens, por exemplo, se for bens imóveis, vou no RGI, e assim por consequência. Repetindo, ao integralizar com bens, sempre tenho que ter a companhia do registro competente. Ainda, ressalto aos senhores que quando integralizo com bens, eu, sócio que integralizei com bens, respondo pela evicção. Lembra? Evicção 1005, salvo engano, do Código Civil. Evicção, explico melhor. Vamos então montar um curso preparatório. E eu digo aos senhores assim, meus amigos, vou contribuir com uma sala no centro de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Ali poderemos montar um estúdio e realizar gravações com os professores brilhantes que temos em São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Então eu contribuo com esse bem imóvel. E de repente, chega um terceiro e diz, espera lá, mas esse bem é meu, não é do Tiago. O que eu estou querendo dizer é que que a nossa sociedade não vai esquentar a cabeça com isso. Ela simplesmente vai pegar esse imóvel e vai dizer assim, Tiago, resolva com ele. Eu não entro nesse debate. Ah, Tiago, um outro aviso. Sabe suas cotas, que representam 700 mil reais pelo valor dessa sala? Você agora encontra-se na classificação de sócio remisso. E sócio remisso na limitada é aquele que está em mora com a sociedade, ele pode ser expulso. Entenda que quem contribui com bem responde pela evicção. Foi o que disse a vocês, em outras palavras, mais didáticas. Eu disse que a sociedade pega esse bem e fala, Tiago, tchau. Resolva aí. Tiago, por favor, integralize o capital, viu? Porque tem um buraco que você fez agora, de 700 mil reais. E se você não integralizar, eu lhe informo que será expulso. O sócio remisso é expulso na limitada. Ou seja, quem integraliza com bens responde pela evicção. Ponto. Eu disse que, antes ainda em bens, por favor, ao integralizar com bens imóveis, queria apenas ressaltar que não incide ITBI.
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Não incide ITBI, e essa é uma forma de estimular a exploração econômica, de estimular a atividade empresarial. Quando eu integralizo com bens, sendo bem imóvel, eu digo aos senhores que não irá incidir ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Continuando. Esqueci o que eu ia falar, cara. Era uma observação importante. Daqui a pouco lembro. Então, observações, créditos, lembrei. Quando você integraliza com crédito, vamos dizer o seguinte: olha, vamos montar esse curso preparatório, e aí, Tiago, vai contribuir com o quê? Olha, eu não tenho bens, eu não tenho veículo, eu não tenho imóvel, eu não tenho joias, não tenho investimento, mas, senhores, eu tenho uma nota promissória de 3 milhões, serve? Serve. Essa é um crédito. Eu disse que eu posso, em princípio, contribuir com dinheiro, bens ou créditos. Eu queria lhe dizer o seguinte, que aquele que contribui com crédito, não basta apenas transferir o crédito, sabe? Pois ele vai responder pela existência e pela solvência dele, obviamente. Senão seria muito fácil. Eu pego uma nota promissória e entrego a vocês, olha, me entrega o equivalente em cotas. Olha, Tiago, o sujeito não pagou a nota promissória, e daí? A nota não é minha mais, é de vocês, ou melhor, é de nossa sociedade. Ficaria muito fácil fazer parte de uma sociedade. Então, aquele que contribui com créditos, certamente responderá pela existência do título e, obviamente, pela solvência dele. Ou seja, a mesma coisa irá acontecer equiparado à evicção que estávamos conversando. Tiago, toma sua nota promissória, o sujeito não pagou, se vira e tem um buraco aqui no nosso capital social. Se vira para conseguir 3 milhões e receber suas cotas de volta. Caso contrário, você é um sócio remisso, e sócio remisso é expulso de nossa sociedade. Mais uma observação agora de créditos, em relação aos créditos. Muito bem, eu fecho capital social, faço agora uma revisão do que nós vimos, apenas em limitada, para que na próxima aula eu possa dar continuidade ao tema sociedade limitada. Largue seu computador, largue seu caderno e eu pondero um pouco o que eu falei agora. Sociedade limitada. Sociedade limitada vem ao Brasil com o decreto 3708, de 19, português, com o nome Sociedade por Cota, de responsabilidade limitada. Excelente norma. Em seguida veio o Código Civil e, segundo o enunciado 74 do CJF, revoga integralmente o decreto, muda inclusive o nome, Sociedade Limitada. Logo no início, no 1052, eu tenho a afirmação de que os sócios responderão no limite de suas cotas. Porém, se o capital não estiver integralizado, foi o exemplo da Giovana e da Catarine, os sócios responderão solidário, mas limitadamente ao valor de suas cotas. Em seguida, trouxe o artigo 1053 como maior inovação. E disse que na omissão dos tópicos de limitada, aplicam regras de sociedade simples. Mas caso queiram, senhores sócios, coloquem aí no contrato social de vocês que você deseja a regência supletiva é de SA. É o que vigora. Apesar da posição de Jorge Lobo e de Rubens Requião, dizendo minoritariamente que mesmo estipulando essa cláusula, na omissão, em primeiro lugar, sociedade simples. Sempre em primeiro lugar, sociedade simples. Em seguida, abordei o tema capital social. Dinheiro, bens ou créditos que o sócio transfere para a pessoa jurídica para que ela possa existir e, em contrapartida, receberá cotas ou ações. É porque estamos em limitado, então o termo é cota. Com C ou com QU, não há problema. Podemos escrever das duas formas. Capital social. Capital social. Expliquei o seu conceito. Em seguida, a sua função. Temos a função externa e interna, ou melhor, uma função vista sob dois ângulos. A função externa se mantém garantir credores. A função interna, quem mais contribui para o capital social, mais recebe cotas. Quem tem mais cotas, manda na sociedade, é a sua função. Em seguida, expliquei princípios, mas antes disso, antes que me esqueça, capital subscrito é diferente de capital integralizado. Capital subscrito é o prometido, integralizado é quando cumpro essa promessa por inteiro ou não. Princípios do capital social, eu gravo assim. O primeiro deles, unidade. Para cada pessoa jurídica, apenas um. Ele é uno. O último deles, realidade.
O que eu prometo e o que eu transfiro tem que ser igual, tem que ser verdadeiro. E os dois de prova. Primeiro, fixidez. Capital social é fixo, não é dinâmico. Eu até posso aumentar ou reduzir, mas seguindo parâmetros legais. O que é bem diferente de patrimônio, porque patrimônio se altera agora, a todo instante está se alterando o patrimônio. Porque nele eu tenho maquinário, estoque, veículos, contratos, capital social. A todo momento ele se altera. Que fique claro a diferença entre esses dois. Depois eu fui para intangibilidade. E eu disse, olha, senhor sócio, no momento em que você transfere o bem para a sociedade, acabou. O bem não é seu mais. O bem é daquela pessoa jurídica. Você perde a disponibilidade sobre o bem. Algumas observações, disse, olha, instituição financeira só em dinheiro. Olha, se contribuir com bens, fique à vontade, mas você responde pela evicção. Você, não incide ITBI, faça presente em toda a área registral, dependendo de que bem é esse. Quando você integraliza com créditos, responde pela existência e pela solvência. Lembrei a subcapitalização, o capital aguado. Foi isso, não é? Teve mais um pontinho que eu falei no final, que agora já falei de ITBI, de créditos, enfim. Bem, meus amigos, na próxima aula eu continuo o tema limitada. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Espero mais uma vez ter acrescentado algo no seu destino jurídico, digamos assim. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.